a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós vivemos um período de férias da NBA, né? O pessoal tá curtindo a família, os amigos, as viagens. Alguns trabalhando em outras coisas, inclusive. Outros treinando aqui e ali, mas é off-season, né? Só que não pra nós. A gente vai seguir aqui semanalmente falando sobre tudo que rola nesse mundo da bola laranja. Mas antes de saudar minha companheira e o nosso convidado, eu já quero deixar o recado convite. Saiu no começo da semana passada o nosso episódio exclusivo mensal lá na Aurelo. Passada a loucura de fim de temporada, a gente voltou com os conteúdos especiais e neste mês a gente falou da história dos 2 filhos de Akron, que nós tanto amamos e conhecemos. Contamos com participações especiais por lá, mas eu vou deixar a Drica contar. Boa noite, Drica. Tudo bem por aí? Boa noite, Agatha. Tudo bem? Como você está por aí? Eu já vi que você andou reclamando do frio, né, de São Bernardo. Por aqui, eu vou te dizer que provavelmente está um pouco pior do que aí. Mas o nosso corpo é feito para os locais onde a gente mora, né? Tava conversando aqui antes de começar a gravar que o meu corpo ele é feito para o frio de Joinville. Então, assim, se eu começar a descer mais para o sul, já vai começar a ficar um pouco mais complicado, né? Estamos aí sobrevivendo a esse inverno. Mas eu vou continuar com o convite aí que você começou, porque nós temos participações mais do que especiais. O nosso amigo Fábio Malavasi e também o Zé Renato Ambrosio deixaram o episódio ainda mais rico. Nada mais justo do que 2 feras falando de 2 gigantes da NBA. E para ouvir é só acessar aurelo.cc/NBA das Minas e escolher um apoio que cabe aí no seu bolso, hein? Já começa com R$5, então baratinho para você conseguir acessar o episódio exclusivo. E eu já adianto que em agosto o episódio é bacana demais e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com ele, porque é sobre algo que fez parte, eu acho, da nossa geração. Tenho certeza que todo mundo vai se identificar. Mas vamos ao episódio da semana, que também conta com um convidado mais do que especial. Amigo, é quase meu vizinho aqui, só separado por uma serra e um pouco mais de frio. E especialista demais no tema de hoje. Boa noite, senhor Ricardo Romanelli. Tudo bem? Tá muito frio aí do lado de cima da serra? Boa noite, Drica. Boa noite, Agatha. Sempre um prazer estar aqui com vocês no NBA das Minas. Ainda mais para falar de um tema que eu gosto tanto, né? Então, estamos aí vencendo este friozinho que está aqui em Curitiba. Mas, por outro lado, também eu acho que a gente que está mais acostumado com o frio sofre com o calor e vice-versa, né? Eu também vejo gente que é mais tranquilo, né, para ir o calor, sofrer com o frio. Mas é isso aí, a gente tem que ir se adaptando e tocar o barco, né? É verdade. Vou te dizer que quando eu fui para Salvador eu sofri também. Então é bem isso, né? É adaptado ao que nós somos nos peitos. Imagina a hora que eu pisar em Boston, eu vou morrer, né? Ou vou, enfim, vou morrer do coração também, né? Mas enfim, vamos deixar isso para outra hora. Agatha, vamos lá então falar sobre o tema de hoje. Nós não convidamos o Roma à toa, né? Claro que ele já esteve por aqui outras vezes, mas quando a gente se propõe a falar sobre como os europeus se destacam na NBA, não tinha como deixar de convidá-lo mais uma vez, né? Afinal, o homem é apaixonado e especializado no tema. Roma, como começou esse seu amor e como você acompanha o basquete europeu? Porque não é exatamente simples, né? A gente teve agora a contratação do Iago pela Estrela Vermelha de Belgrado e tá todo mundo se perguntando como acompanhar a nossa joia brasileira. Então, responde pra gente, aproveita e já palpita sobre essa contratação e já a gente abre mais sobre o tema de hoje. Bom, eu comecei a me interessar por NBA no começo da minha adolescência, né? Ali por 11, 12 anos, acho que como talvez a maioria das pessoas.
E comecei a jogar basquete nessa época e tudo mais. E, né, na off-season da NBA eu comecei a ver que tinha um negócio ali chamado torneio de seleções, né? Então, tinha ano que tinha Mundial, tinha ano que tinha Olimpíada, tinha ano que tinha Eurobasket. Então, comecei a ver que, pô, é legal esse tal de basquete aqui fora da NBA também, né? Torneios ultra competitivos, eu até hoje amo o basquete de seleções, inclusive estou empolgadíssimo com o Mundial que a gente vai ter aí a partir do mês que vem, né? Mas olha, aí comecei a querer acompanhar também, né? Euroliga, era difícil na época, assim como a própria NBA, era difícil, né? Eu falando assim, pareço um idoso, talvez seja mesmo, mas era difícil, né? Eu vou deixar nisso. Até hoje é um pouco complicado, né? Então, respondendo também a pergunta do Iago, quem quiser acompanhar, tem os jogos na Band Esportes e tem também o Euroleague TV, que dá para assinar. Para o Brasil, o Euroleague TV, ele é tipo um League Pass, assim, e tem os documentários, é um produto bem legal. Tem todos os jogos da Euroliga e da Eurocup, que é tipo vamos dizer, uma segunda divisão aí, né? Para quem é fã de futebol, dá para dizer que é a Libertadores e a Sul-Americana, acho que assim fica mais claro. E para acompanhar tem que ser, né, ou os jogos que passam no Band Esportes, os famosos links aí que rodam na internet. E o Euroleague TV, né, tem um amigo meu que me ensinou aí, dizem, né, que se você digitar no Google VPN e você colocar lá Bulgária ou algum outro país assim da Europa, sai mais barato, tá? Coisa de 25, 30 euros por temporada, mas me disseram, tá? Não sei nada sobre isso. E, bom, sobre o Iago, eu acho que é legal a gente ver como ele é um cara que sempre buscou desafios, né? Ele tem personalidade de decisão, é um cara que para seleção mesmo tá sempre lá, nunca recusa o chamado, né? Ano passado, pô, ele tava jogando o Global Jam lá em Toronto ano passado, que é um torneio sub-23, entendeu? Coisa que jogador do nível dele às vezes esnoba a convocação, não quer ir. O Brasil inclusive ganhou esse torneio lá no Canadá, né? E ele teve uma evolução muito rápida na Europa, né? Ele chegou, se adaptou muito bem à Bundesliga, que é uma liga boa para servir de porta de entrada na Europa, né? Ele e o Caboclo foram pro mesmo time, o Ratio Farm 1, que inclusive era o time do Cristiano Felício no ano passado, né? Pelas informações aí que constam, o empresário dos três na Europa é o mesmo e ele tem bons contatos aí, boa relação com o Ratio Farm 1, então eu não duvidaria se outros brasileiros aparecessem por lá também. Mas você vê que os três, inclusive, saíram, né? O Caboclo vai jogar no Veneza, agora na Liga Italiana, não vai disputar competições europeias, mas, né, a Liga Italiana é uma liga mais forte que a alemã, é um bom trampolim para, quem sabe, futuramente ele também chegar na Euroliga. E o Felício conseguiu ir para a Espanha, né? Foi para o basquete espanhol, um time de menor expressão, mas, né, é a liga nacional mais forte que tem. Então, né, enfim, cada um tem seus objetivos de carreira. O Iago conseguiu essa vaga no Estrela Vermelha, que é espetacular, inclusive outro grande atrativo do basquete europeu, para quem não acompanha, são as torcidas, né? Às vezes a gente está acostumado com aquela torcida de NBA que é mais morna, que o máximo que o pessoal faz é gritar defense e ficar balançando ali aqueles balãozinhos, né, na hora do lance livre e tal. As torcidas na Europa são insanas, especialmente considerando aí o Estrela Vermelha e o Partizan, né, que fazem o chamado Derby Eterno, os dois times de Belgrado. Belgrado, que é uma cidade importantíssima para a história do basquete, né, do basquete iugoslavo. Acho que a gente pode até falar um pouquinho mais disso adiante, mas acaba sendo, né, um atrativo a mais, porque sinalizador na arquibancada, torcida pulando, gritando o tempo todo, né, e não é só assim na Sérvia, né, você vai para Grécia, onde estão lá o Olympiacos e o Panathinaikos, os dois também disputam a Euroliga, do mesmo jeito. Fenerbahçe, Anadolu Efes na Turquia é a mesma coisa, né? Na Itália às vezes tem alguma coisa, na Espanha o pessoal é um pouquinho mais frio, mas comparado com o futebol, por exemplo, nem se compara, né? As torcidas de Real Madrid e Barcelona, por exemplo, são muito mais apaixonadas do que você vê esses times no futebol, que muitas vezes é aquela coisa mais fria, mas, né? Então é realmente um atrativo à parte. No Estrela Vermelha, o Iago vai ter a concorrência do Shabazz Napier, né, aquele mesmo que jogava na NBA, que assinou com a Olimpia Milano, fez meia temporada na Euroliga e agora chegou lá no Estrela. Do Milos Teodosic também, um dos jogadores
europeus mais importantes da última década, mas que está aí numa decadência de carreira, né, nos últimos minutos, desde que ele voltou para a Europa, né, que ele teve aquela passagem pela NBA. Ele jogou 3 anos ali na Virtus Bolonha, e a minutagem dele veio caindo ano a ano, né? Ele começou lá com 27 minutos, lembrando que o jogo FIBA tem 40 minutos, não 48, né? Depois caiu para 22, 23, nessa última temporada já foi ali perto dos 18, então ele vem realmente caindo, e eu acho que o Iago vai ter oportunidade nesse contexto, né? A gente sabe que na temporada sempre tem lesões, rodízio de jogadores, então eu acho que o Iago vai ter oportunidade. O Dusko Ivanovic, que é o técnico, é um cara mais linha dura, mas eu acho que o Iago vai se adaptar bem para isso. E eu acho que é um bom lugar para ele crescer, né? Ele assinou um contrato de 2 anos, ele tem só 24 anos, ele vai amadurecer muito, né? Ele tá num lugar que respira basquete e tá na Euroliga, né? Então ele tá no mais alto nível europeu. Eu vejo com excelentes olhos essa mudança dele para a Euroliga, e vai ser muito legal, porque além de tudo, eu pessoalmente tenho uma simpatia grande aí pela Estrela Vermelha, então vai ser muito legal acompanhar o Iago lá nessa temporada. NBA das Minas também é dica, né? Dica de como economizar. Depois vocês chamam o Roma lá no DM do Twitter, que ele passa aí os esquemas para poder assistir o Iago. Eu tava escutando esses dias o Café Belgrado, nossos grandes amigos aí, o Gibas e o Nepopop, que eles também falando sobre essa questão, né, da montagem do time aí do Estrela Vermelha com esse número de armadores, com essas discrepâncias aí, né, de um muito velho não, né, mas bem mais velho do que o Iago, outro jovem chegando, como isso, né, influencia na rotação, e também pelo calendário, né, que esse ano tá um pouco mais inchado e pode acabar aí, né, ofertando ao Iago mais tempo de quadra para ele poder mostrar aí todo o seu potencial, que a gente sabe como ele muda. E o Nepo até falou, boa sorte pro técnico quando tiver que tirar ele, porque provavelmente o Teodosic vai ficar para fechar os jogos, né? Foi o que eles comentaram lá, tal, até pela experiência dele, enfim. E aí o Iago vai estar lá, né, pegando fogo, quero ver o que vai acontecer, mas chamem o Roma aí na DM, que ele vai ensinar vocês como diminuir o custo para assistir aí o nosso Iago a partir dessa próxima temporada lá na Europa. Bom, o assunto é como os europeus têm dominado a NBA, né? A gente fez essa introdução aí, falamos do Iago que está lá na Europa, mas o assunto é como os europeus têm dominado a NBA, mas não é de hoje, e não foram só o Jokic, Antetokounmpo, o Doncic e agora o Wembanyama que deram os primeiros passos, longe disso. Mas antes de a gente falar efetivamente dos nomes que colocaram a mão na massa antes dessa geração aí que está vindo, que está vindo, como é o caso do Wemby, vamos lembrar, né, que o basquete europeu tem uma história bem longa. A Euroliga, que é a principal competição entre os clubes na Europa, nasceu em 1958 e passou décadas sob a chancela da FIBA, até que em 2000 passou a ser organizada pela Euroleague Basketball. Até 1991, ela era chamada, na verdade, de Copa dos Campeões da Europa da FIBA. E, como o nome sugere, reunia os campeões nacionais. Já na temporada de 91-92, ela mudou para a Liga Europeia e, além dos campeões nacionais, reunia também outros grandes times do continente que não tinham chegado ao título. Pois é, em 96-97, o nome Euroliga surgiu ainda sob a tutela da FIBA. Mas em 2000 e 2001, a gente teve 2 ligas europeias, uma organizada pela FIBA e chamada Supro League FIBA, e outra realizada pela União das Ligas Europeias de Basquete, que registrou a marca Euroliga, coisa que a FIBA nunca tinha feito. Por isso, em 2001, nós tivemos o Maccabi Tel Aviv campeão da Supro Euroleague FIBA e o Kinder Bolonha campeão da Euroliga. No ano seguinte, as coisas se ajustaram e a Euroleague Basketball prosseguiu com a Euroliga. Roma, como você vê esse imbróglio, tudo que se desenrolou para termos a Euro hoje? E dessa época que as coisas estavam se ajustando, qual jogador, time você destaca? Antes até da gente entrar nisso, acho que é interessante passar, né, para os nossos ouvintes que de repente não acompanham tanto a Euroliga, que a Euroliga ela é basicamente o que o pessoal queria fazer com aquela Superliga de futebol. Lembra que deu um monte de rolo aí uns 2 anos atrás, um monte de briga com o UEFA e tudo mais, né? Só que a Euroliga ela nasceu, né, nas costas da ineficiência da FIBA. Os clubes conseguiram independência e hoje, né, são 18 times,
Desses 18, 12 têm licenças permanentes, né? Que estão na Euroliga todo ano, ou sim ou sim. Esses 12 são os 2 gregos, Olympiacos e o Panathinaikos, 2 turcos, né? Anadolu Efes e Fenerbahçe. Aí nós temos a Olimpia Milano, da Itália, o Maccabi Tel Aviv, de Israel, o Asvel, da França, que inclusive, né, é o time do Tony Parker, e o Bayern de Munique, da Alemanha, o Žalgiris, da Lituânia, e o trio espanhol Real Madrid, Barcelona e Basconia. Os outros 6 times, eles têm licenças anuais ou de 2 anos, né? Um deles recebe licença de 2 anos e 3 têm licenças de 1 ano e 2 são os finalistas da Eurocup na temporada anterior. Só que acontece, às vezes, do time ser convidado a jogar a Euroliga e ele não aceitar por questões orçamentárias, né? Então, foi o caso do Gran Canaria, por exemplo, né, da Espanha, que esse ano ele foi convidado a disputar e não topou por conta de orçamento. Então, né, hoje a gente tem, basicamente, esse ano vai ser a mesma composição do ano passado, né? Então, além dos 12 times que eu citei, tem a dupla de Belgrado, Partizan e o Estrela Vermelha, a Virtus Bolonha, da Itália, e o Valência, da Espanha, e o Mônaco, né? Esqueci do Mônaco, lá da França, o Principado de Mônaco, né? Que não é bem França, mas é. Então, enfim. Dito isso, né? Vamos falar um pouquinho aí de nomes do passado. Eu acho que não... Eu vou falar, assim, nomes mais principais que talvez que tenham uma ligação com a NBA, torneio de seleções, que é mais fácil do ouvinte associar, né, algum estilo de basquete europeu e por que isso é importante. Então, se a gente for pegar o recorte ali dos anos 90, eu acho que o legal é destacar o Arvydas Sabonis, né, o pai do Domantas Sabonis, que hoje está aí no Sacramento Kings. O pessoal, às vezes, não conhece muito da história dele na Europa e foca demais naquele cara da NBA, que já estava mais lento, pós-lesão de tendão de Aquiles, tá? E aí não vai entender por que esse cara era tão importante, né? Mas começa que ele era uma aberração física no auge físico dele. Esses dias mesmo eu vi um clipe que estava circulando no Twitter aí, que era ele dando uma enterrada assim absurda em cima do David Robinson, né? Aquele mesmo, o almirante do Spurs, num torneio de seleções em 1986, no Mundial, né, na final entre Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos com o time universitário, né, com o David Robinson, uma enterrada absurda. Então, quando você vê aquele Sabonis que jogou no Blazers lá nos anos 2000 até, você não associa com esse tipo de jogada, né? Mas, além disso, ele é um cara que ele tinha, assim, um feeling do basquete espetacular, né? Ele que é lituano, representava a União Soviética, que ainda existia, né, nesse período, depois chegou a representar a seleção lituana também, mas jogou no Žalgiris, né, que é o maior clube da Lituânia, durante toda a década de 80. Depois ele teve uma passagem de bastante destaque pelo Real Madrid no meio dos anos 90 ali, passou pelo Portland Trail Blazers e depois voltou para o Žalgiris para se aposentar, onde aos 40 anos de idade ele foi MVP da Euroliga, né? Você imagina um jogador conseguir um feito desse tamanho aos 40 anos de idade. A grande maioria deles não consegue nem andar em quadra mais aos 40 anos e ele conseguiu ser MVP da Euroliga. Né, o Sabonis é um cara que ele era muito legal de assistir. Você assiste os jogos antigos dele, assim, que o estilo de basquete praticado é diferente, mas ele vai ser o cara na história, assim, que eu acho que mais lembra o Jokic, né? Se ele jogasse no basquete de hoje, ele seria utilizado de uma maneira mais próxima do que a que o Jokic é utilizado em Denver. Mas, né, enfim, naquele contexto de basquete, mesmo ele tendo uma bola de 3 muito boa, ele era um pivô que saía muito do garrafão. Vamos lembrar que ele jogou a maior parte da carreira dele nos anos 80 e 90 e pivô era o cara que ficava lá embaixo pontuando, pegando rebote, fazendo serviço sujo, né? Então, dentro dessa lógica, talvez ele não tenha tido todo o jogo dele bem explorado, mas olha, eu indico realmente procurar vídeos aí dele no YouTube, que é muito legal de ver o Sabonis jogar. E nessa história vencedora dele, né, ele foi campeão olímpico, campeão mundial, 2 vezes campeão espanhol, 3 vezes campeão da Liga Soviética, MVP da Euroliga, como eu já falei, né? E é legal de citar também que tem só 4 seleções que até hoje foram ouro no basquete olímpico masculino, que são a União Soviética, né? Teve esse ouro com o Sabonis e outro lá em 1972, naquela polêmica final. A Iugoslávia, que ganhou em 1980, e a Argentina, que ganhou em 2004. Todos os outros anos foram vencidos pelos Estados Unidos.
Então, é algo incrível, assim, você falar que o cara é campeão olímpico no basquete, sendo que ele não é americano, sabe? Então, a gente tem que destacar muito esses feitos. E como eu citei o time da Argentina, né, dá pra gente já se mover um pouquinho pro começo dos anos 2000, é um período bem interessante, porque a gente teve alguns nomes que fizeram muito sucesso na NBA depois, né? Então, o Manu Ginóbili, o grande líder daquele time da Argentina 2004, ele foi MVP do Final Four da Euroliga, jogando pelo Kinder Bologna aí, que você citou. Um outro jogador que eu gosto de destacar muito nesse período também é o Dejan Bodiroga, né, o iugoslavo, que ganhou 2 mundiais com a seleção, em 98 e 2002. Inclusive, em 2002, os Estados Unidos mandaram um time com jogadores NBA, porque era na casa deles, em Indianápolis. Um time que tinha Red Miller, Paul Pierce, Ben Wallace, né, treinado pelo George Karl. Ele foi derrotado ainda nas quartas de final pela Iugoslávia, que depois venceu a Argentina na final, né? Inclusive, a Argentina bateu na trave, mas 2 anos depois, eles venceriam essa Olimpíada aí de Atenas 2004, né? E é até interessante a gente notar do porquê que os argentinos deram esse salto. Além do país ter uma cultura de basquete muito desenvolvida e muito no interior, isso é uma coisa interessante. Dessa geração dourada aí de 2004, por exemplo, só o Luiz Scola é de Buenos Aires, né? Sendo que Buenos Aires concentra aí quase metade da população argentina. O resto é todo mundo no interior, então o basquete é um esporte muito forte no interior. E o grande polo, inclusive, é Bahia Blanca, que é a cidade do Ginóbili e onde o irmão dele hoje toca o time lá, né? O time do Bahia Blanca, que é uma potência, assim, de formação de jogadores e tudo mais. Então, a Argentina tinha já uma base de basquete muito bem desenvolvida. Eu até acho interessante o sistema da base deles. Eles têm um roteiro que o cara tem que seguir, que eu até não vou ter esse roteiro aqui de cabeça agora, mas assim, vamos dizer, o cara no sub-13, para ele subir de categoria, ele não precisa só completar a idade. Ele precisa, a cada categoria que ele sobe, ele precisa saber fazer algumas coisas fundamentalmente bem. Então, né, aqui, né, nessa categoria, o foco é aprender a bater bola, aprender a se movimentar em quadra, aprender os princípios defensivos e tal. Se ele não tiver isso, ele não sobe de categoria. Então, é muito interessante como o basquete argentino consegue trabalhar assim, né? Lembrando que é um basquete que que tem menos orçamento do que o basquete brasileiro, em todos os níveis, e mesmo assim, no topo, né, da competição, tem conseguido produzir mais jogadores de alto nível nos últimos 20 anos, mais até do que o Brasil, né? Mas a gente teve no final dos anos 90, virada para os anos 2000 ali, a Argentina entrou numa crise econômica grave. Quem for mais velho vai lembrar lá que teve um ano que eles tiveram, sei lá, 4, 5, 6 presidentes em menos de um mês. É uma coisa de louco a história da Argentina na virada do século. E com isso, né, muitos argentinos eles normalmente têm, né, ascendência europeia, né, espanhola, italiana. Eles começaram a tirar passaporte europeu e ir para a Europa jogar basquete, os que eram bons de bola, né? Então, a gente vai ver nesse período muitos argentinos chegando lá, né? O Scola, o Nocione e tudo mais, e essa galera toda vai pintar pela NBA depois, né? Carlos Delfino, e era uma geração realmente muito boa, muito forte, né? Mas nessa época, o Dirk Nowitzki, ele já era, inclusive, uma estrela na NBA. A NBA passa a olhar com mais seriedade para a Europa, né? A gente vai ter também o Anderson Varejão no Barcelona, né? Que ele foi campeão, inclusive, com o Bodiroga, né? O Bodiroga, olha, eu vou até voltar um pouquinho nele, porque ele é um dos maiores vencedores da história do basquete europeu, né? Muita gente na Europa, inclusive, considera ele o melhor jogador que nunca foi para a NBA, né? A ter passado pelo basquete europeu. Ele ganhou Euroligas consecutivas com times diferentes, uma pelo Panathinaikos e outra pelo Barcelona. Foi MVP do Final Four 2 vezes, nessas 2 vezes, e campeão de 3 ligas nacionais, Itália, Grécia e Espanha, e inclusive hoje ele é o presidente da Euroliga, né? Mas, enfim, fechado parênteses do Bodiroga, porque eu sou muito parcial a tudo que venha da ex-Yugoslávia no basquete. Até vou falar um pouquinho mais adiante sobre a escola iugoslava. Para mim é um modelo assim muito interessante para todo mundo olhar, né? Mas como eu vinha falando, nós tivemos vários brasileiros nessa época, né? O Varejão foi campeão nesse time do Bodiroga. O Thiago Splitter teve uma grande passagem pelo Tal Cerâmica, né? Que hoje é o Baskonia, né? Mudou de nome. O Giovannone passou pela Itália, jogou em Treviso, em Bolonha.
Mais pra frente um pouquinho, nosso querido Alex, o brabo, o homem que parou o Giannis Antetokounmpo, ele jogou no Maccabi Tel Aviv, lá em Israel, né? O Marcelinho Machado passou pelo Žalgiris, isso tudo sem falar do Marcelinho Huertas, né? Que segue em atividade aí, nosso grande Huertas, que é uma das grandes estrelas do basquete europeu nas últimas 2 décadas, né? Então, acho que seria mais ou menos por aí. Eu vou... Bom, é nesse berço aí do basquete, né, que o Roma trouxe aí vários nomes e várias explicações que saíram grandes estrelas da NBA. O Roma já deu alguns spoilers aí, né? Mas não apenas, aliás, as de hoje, mas aquelas que pavimentaram esse caminho. Entre elas, um que o Roma ainda não citou, mas daqui a pouco ele vai falar sobre, que ele, como a gente viu, é uma enciclopédia, né? Vai poder falar com muita propriedade, está o croata Toni Kukoc, que apesar de não ser o personagem que mais se destaca naquela dinastia do Chicago Bulls, participou ativamente do tricampeonato, da segunda parte, né, da dinastia, do segundo tricampeonato. Ele foi draftado em 1990, mas continuou na Europa, onde já havia sido campeão da Euroleague por 3 anos consecutivos, sendo eleito MVP da final em 2 desses títulos. Em 93 foi campeão da Euro novamente, mais uma vez eleito MVP, até que se transferiu efetivamente para o Chicago Bulls depois do primeiro tricampeonato da franquia. Com a aposentadoria do Horace Grant, o Cook foi para o quinteto titular e realizou o desejo de jogar com o Jordan, que estava voltando daquela aposentadoria momentânea dele. Ele foi eleito 2 vezes o 6º homem da NBA. Agatha e Roma, em que patamar vocês colocam ele aí na NBA e nesse universo de europeus que fizeram história na liga? Eu vou até... Desculpa, eu vou até falar antes de você, porque eu sei que você vai complementar muito mais que eu, mas o Kukoc, ele faz parte de uma época em que os jogadores da NBA ainda não aceitavam muito bem os europeus, né? A gente teve a oportunidade de ver o Jordan falar disso, o Pippen falar disso no The Last Dance, como eles apertaram um pouco o Kukoc nas Olimpíadas, né? Aquele grande Dream Team que pegou o time do Kukoc em 2 jogos, inclusive, né? E como essa rivalidade, ela foi um termômetro muito grande também para quem estava entrando na NBA, né? O Kukoc já estava sendo bastante olhado pelo Bulls, e aí ia ser draftado, tinha toda essa questão, e o Jordan e o Pippen queriam testar bastante o garoto, né? E a partir do momento que ele chega no Bulls e ele é abraçado, depois que todo mundo se conhece e se ambienta, o Kukoc pode ser considerado, né, Roma, um dos caras que abriram as portas e fizeram mais do que isso, né? Mais do que abrir as portas, fizeram os europeus serem respeitados, olhados de igual para igual dentro dos Estados Unidos, né? Exatamente, Agatha. Você já falou bem aí do contexto, né, que o Kukoc chegou na NBA e a questão aí da rivalidade com o Pippen e o Jordan naquela Olimpíada, né? Mas é interessante, né? Eu vou aproveitar aqui esse gancho, né? Antes de falar um pouco mais do Kukoc, vamos falar um pouco sobre a escola iugoslava de basquete, né? Os países da ex-Iugoslávia, eles têm uma população menor do que o estado americano da Flórida. E se você fizesse hoje uma seleção de jogadores desses países, você teria uma seleção que disputaria ouro olímpico e ouro mundial, né? Não preciso nem ficar listando muitos nomes aqui, mas é só você pensar que é uma seleção que teria Luka Doncic e Nikola Jokic, entendeu? Só aí já mostra tudo, né? Até um exercício legal, às vezes a gente ficar pegando esses jogadores, né? Olhando, né, se existisse Iugoslávia ainda, quem seriam esses caras. Mas é interessante que a Iugoslávia, ela tinha um trabalho de base no esporte muito forte, né? Quem já viu, por exemplo, o Petkovic, né, o jogador de futebol aqui, que hoje é comentarista no Brasil, falando sobre a infância dele na Iugoslávia, tudo mais, como é que era. O país tinha um investimento muito, muito pesado em esporte, né? A gente teve ao longo do século XX aí, os acontecimentos da Guerra Fria, o bloco comunista, o bloco capitalista e os países, né, do bloco socialista, eles sempre tiveram um foco muito grande em esporte. Por quê? Primeiro, né, por ser uma questão até de projeção mundial, né? Então você vê, né, esses grandes eventos olímpicos é uma demonstração de força, você ser um dos melhores países. Mas também porque, né, eles estão fora daquela lógica, né, que você só tem que investir no que dá lucro, que é a lógica do esporte americano, basicamente, né? Então,
esses países eles colocavam centros de treinamento e de ensino de esporte pelo país inteiro, independente se aquilo era lucrativo ou não. Colocavam porque, né, além dessa questão da projeção, não vou ficar aqui entrando muito em questões de ciência política, mas tem toda uma questão, né, de que você nesse modelo, vamos dizer, nesse modelo político, você tem que desenvolver o ser humano. Então o esporte passa muito pela questão de saúde física, saúde mental, então o esporte era muito incentivado nesses lugares. E a Iugoslávia é um dos maiores exemplos disso, né? Basta você ver que a Sérvia, por exemplo, que é o maior dos países que compunham a Iugoslávia, tem um alto nível, assim, em vários esportes, né? Você vê no futebol, tem excelentes jogadores, uma ótima seleção pro tamanho de país que é. Tem o Djokovic aí, né, como tenista. Mas, enfim, o que eu acho legal destacar da escola iugoslava, que eu acho muito interessante, é que hoje, claro que com o basquete profissional isso mudou, mas a gente tinha, né, um sistema onde até os 15 anos não existiam posições. Todo mundo jogava a mesma posição para que todo mundo pudesse desenvolver muito bem nos fundamentos. Então, não é à toa que a gente vê esses pivôs que sabem passar a bola, esses pivôs que chutam de fora, esses armadores que sabem jogar no low post, que todo mundo que vem de lá, seja melhor ou pior jogador, parece ter uma noção maior de basquete, né? Claro que o Jokic é uma aberração, estou dizendo que é isso que produziu o Jokic, né? Porque até aqueles passes de quadra inteira dele, por exemplo, vem do tempo que ele jogava polo aquático. Ele é realmente um cara único, né? Mas eu não tenho dúvidas que um Jokic só poderia ter saído desse mundo ex-Iugoslávia, por exemplo, né? Pela maneira com que eles desenvolvem jogadores. Então, eu acho isso muito legal, muito interessante. E só para finalizar o basquete iugoslavo, é legal também notar que na última década da NBA, os 3 times que mais enviaram jogadores para o draft foram a Universidade Duke, a Universidade de Kentucky e o terceiro lugar, o Mega Basket, que é o time que revelou o Jokic, inclusive, e que o dono dele é o Misko Raznatovic, que é o maior empresário de jogadores da Europa. É um cara que realmente manda e desmanda no basquete europeu. E é um time que é focado em desenvolvimento. É um time que nunca disputa título, nada. É um time que foca em desenvolvimento de jogadores. Então é muito interessante você ver que é um modelo que dá certo, né? Bom, sobre Kukoc, né? Fechado esse preâmbulo enorme aqui sobre o basquete iugoslavo. Ele é um dos maiores expoentes aí do basquete iugoslavo, mas ele é um cara que sofreu, né? Por você não ter as portas tão abertas ainda. Então, teve o Drazen Petrovic, né, que infelizmente morreu. Para mim é um dos grandes what ifs ou ECs aí do basquete, né? O Drazen é um cara que tinha virado All NBA, estava se tornando uma estrela na NBA, né? Então, é um cara que poderia ter feito muito mais. Infelizmente, ele faleceu num acidente de carro em 93, mas fazia parte dessa geração, né? Aquele time da Iugoslávia, inclusive, que ganhou o Mundial de 90. Quem já assistiu o documentário Once Brothers vai saber do que eu tô falando, que foi basicamente o último time iugoslavo antes de começar as divisões, né? A Iugoslávia continua até o começo dos anos 2000 ainda existindo como país, mas cada vez com menos territórios, até que depois virou Sérvia e Montenegro, né? E agora é só a Sérvia e os países ao redor. Mas aquele time tinha Vlade Divac, que foi muito bem na NBA depois, né? Teve uma carreira longa na liga. Tinha o Kukoc, tinha o Dino Radja, que jogou aí no Celtics da Drica, né? Tinha o Sarunas Marciulionis, que até teve um papel legal no Golden State Warriors. Desculpa, o Marciulionis é lituano, tô fazendo confusão aqui. Já tô me empolgando aqui, que eu tava pensando nos europeus na NBA no começo dos anos 80. Mas tinha o Petrovic, que aconteceu esse acidente trágico, infelizmente ele morreu, né? Mas assim como outros europeus, aí sim, o nosso lituano Marciulionis, né, no começo dos anos 90 na NBA, eles pagaram, entre aspas, um preço do pioneirismo, de não serem tão bem aproveitados, né, de ter um basquete que não era muito bom pro estilo deles também, né? Vale lembrar que eu acabei de falar de não ter posição até os 15 anos de idade na base iugoslava. Isso é suco de NBA em 2023, mas nos anos 90 não era. O armador tinha que armar, o alarmador tinha que defender e arremessar, o ala tinha que atacar o aro, o ala de força tinha que fazer o trabalho sujo, o pivô pontuava lá dentro e protegia o aro, né? Era esse o roteiro para você ter um time. Então, né, esses jogadores, eles
chegavam de uma lógica de basquete que naquela época na Europa já era muito mais próxima da NBA atual. E eu acho que isso explica também um pouco o sucesso crescente dos europeus na NBA. Mas que ao mesmo tempo também falava, não, ninguém reconhecia isso como avançado. Falava, não, nós, Estados Unidos, nós somos o país do basquete, você vem aqui, você tem que jogar do nosso jeito, e ponto. Então muitos desses caras acabaram não sendo explorados no seu total potencial, né? Eu não tenho dúvidas que o Kukoc era um jogador muito melhor do que ele apresentou na NBA. Por mais que ele tenha tido, sim, uma carreira de certo destaque, né? Enfim, jogando com o Michael Jordan naquela época, não tinha como você não ter destaque. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que fica o negócio do Kukoc. Eu acho que ele é mais importante pelo pioneirismo, pelo nome e tal, do que pelo que ele efetivamente fez em quadra na NBA, né? Mas isso não diminui ele de forma alguma. Eu sou suspeita pra falar dessa galera da Iugoslávia, né? Mas vamos sair um pouco desse pessoal e vamos falar de quem, pra muitos, Roma, é o maior estrangeiro da história da NBA, né? Com 2,13 m, o pivô alemão Dirk Nowitzki é um ícone, uma referência, e ele virou até nome de rua em Dallas. Vamos começar falando que a família do Dirk é formada por atletas. O pai dele jogava handebol, a mãe dele jogou basquete pela seleção alemã, então era de se esperar que ele tivesse algum talento esportivo. Mas ele deve ter superado em muito as expectativas dos pais, né? Tentou jogar handebol, tentou jogar tênis, mas rapidinho ele foi pro esporte da mãe e começou a jogar na Alemanha. Depois de algumas questões com o serviço militar, o Dirk enfrentou uma equipe que tinha, entre outros jogadores, o Charlie Barkley e o Scottie Pippen, né? O alemão acabou chamando atenção a enterrar na cara do Barkley nessa ocasião. Mas, apesar disso, ele continuou na Alemanha, né? Ele se inscreveu no draft de 1998 e os Celtics da Drick, inclusive, tinham chegado a prometer selecioná-lo, né? Só que acabou não dando tempo. A história podia ter sido muito diferente se tivesse acontecido isso, né? Mas o fato é que ele foi selecionado na 9ª posição pelo Milwaukee Bucks e enviado em uma troca para o Dallas Mavericks, onde ele acabou fazendo toda a sua carreira e sua história. O Dirk ele foi o primeiro europeu a ganhar o prêmio de MVP em 2007, conquistou o título de 2011 se vingando do Miami Heat e ainda ficou com o prêmio de MVP das finais. É o europeu com mais pontos na NBA, eleito um dos 75 nomes da história da liga e foi introduzido, né, para o Hall da Fama deste ano. Para vocês, Drica e Roma, o Dirk é o maior estrangeiro da história da NBA? Cara, eu vou começar porque a gente só fala uma frase e daí dá pro Roma, né? Que ele disseca o negócio inteiro. Eu acho que até o momento, sim, né? Claro que a gente tá vendo aí, a gente daqui a pouco vai falar do Antetokounmpo, do Jokic, do Doncic, do Embiid que tá chegando, mas eu acho que o impacto do Dirk em Dallas, né? É inclusive um exemplo pro próprio Doncic. O cara ganhou nome de rua. Foi o primeiro europeu a ganhar MVP. Acho que são muitas coisas. O Roma falava, né, anteriormente sobre como o Kukoc, por exemplo, né, sofreu ou, né, a questão que a gente tem que mais analisar é o pioneirismo. Isso a gente fala muito em outras questões, né, na NBA também, lá atrás, num passado bem distante. No caso do Dirk, eu acho que não foi isso, né, porque ele veio depois aí dessa leva, mas foi um cara que fez história no Dallas, né? Que o Doncic tá tentando repetir, enfim, que a gente tá vendo aí muita gente sendo tão grande quanto ele, mas eu acho que o impacto dele é muito grande, né? Eu sou um pouco suspeita pra falar, porque eu gosto muito do Ginóbili e eu colocaria o Ginóbili ali perto dele, mas é porque o Ginóbili é argentino, né? Mas eu acho que até a chegada desses três, principalmente, né, do Doncic, do Jokic e do Giannis, acho que não tem muita discussão sobre ele ser o maior estrangeiro da NBA. Roma, o que você acha? Olha, Drica, eu vou te falar que eu sou também muito parcial com o Ginóbili, porque primeiro eu também, tudo que envolve a nossa querida América do Sul, eu sempre vou defender muito. E segundo porque eu, né, como jogador a vida inteira, eu sou canhoto, jogo na posição de ala armador
E eu sou calvo e narigudo também. Então, eu sempre me identifiquei muito com o Ginóbili, é um jogador que eu sempre admirei muito, então eu sou bem parcial. Mas dito isso, eu acho que o Dirk, ele tem um impacto, assim, que ele é mais ou menos... Eu sempre gosto de lembrar uma história no ano de calouro do Luka, em Dallas, que foi inclusive o último ano do Dirk na NBA. Eles fizeram aquela troca pelo Porzingis e tinha também o Maxi Kleber já no time, né? O alemão que tá lá. E aí eu lembro que o Mavs fez alguma brincadeirinha lá pra rede social e tal, né? Falando, ó, o Dirk tá se aposentando, qual de vocês três vai ser o próximo Dirk? E aí o Luka falava, não, sou eu, porque eu sou estrela, eu já ganhei Euroliga e não sei o quê. O Porzingis falava, não, sou você e eu, porque eu que sou o cara da mesma posição, tenho um estilo de jogo parecido e tudo mais. E o Kleber falava, não, sou eu, porque eu que sou alemão. Inclusive, eu nasci na mesma cidade que o Dirk, ou na mesma região, não lembro agora. Confesso que geografia alemã não é o meu forte. Mas é interessante você notar que 3 jogadores com um contexto tão diferente nas carreiras, né? O Porzingis, um cara lá na Letônia, no espaço da ex-União Soviética, que vai jogar no Sevilha, no sul da Espanha e tal, é um cara que tem o Dirk Nowitzki como modelo. O Kleber, um alemão, tudo bem, óbvio, um cara que vai ter o Dirk como modelo. E aí o Luka, um cara lá na Eslovênia, né, na ex-Yugoslávia, que vai jogar no Real Madrid desde muito novo, já muito bem no basquete europeu, também tinha o Dirk Nowitzki como modelo. Então, eu acho que o Dirk, ele acaba tendo esse impacto, assim, mais ou menos dele ser o, tipo, entre aspas, o Michael Jordan dos europeus, sabe? Logo depois que o Jordan sai da NBA, todo mundo que entrou na NBA tinha o Michael Jordan como modelo. E agora, talvez a geração de agora tenha mais o LeBron como essa referência, o Curry, né? Mas entende o que eu tô falando? Aquele cara que, independente de qualquer coisa, é o cara que todos eles amavam, que todos eles queriam ser iguais. Então, a gente pode discutir a noite inteira, o dia inteiro, a semana inteira, se o Jokic é mais habilidoso ou não que o Dirk, né? Acho que a maioria das pessoas diria que sim, eu também concordo. Mas o tamanho que o Dirk tem por conta disso é algo que é realmente imbatível. Poxa, você falou do Porzingis, você me jogou na realidade agora, Roma. Me lembrou que ele tá no meu time. Ai, Deus. Tinha até esquecido desse detalhe. Que tristeza numa noite fria. Ó, Deus. Mas enfim. Já que você citou o Pau Gasol, vamos para ele, né? Veio da Espanha. Ele que foi amicíssimo escudeiro, tio das filhas do Kobe Bryant, né? Nasceu em Barcelona e começou no esporte jogando rugby antes de se transferir para o basquete. E apesar de ter como sonho a profissão de médico, não tem nada a ver, né? Abandonou a faculdade porque o esporte já levava ele para voos mais altos como ele, né? 2,16. O pivô começou a jogar pelas divisões de base do Barcelona com 16 anos e fez a estreia no time principal na temporada de 98-99 pela Liga ACB. Em 2001, o Barcelona ficou com o título da Copa do Rei e o Gasol foi eleito MVP. Em 2011, ele foi a terceira escolha do draft da NBA. 2011 não, desculpa, 2001. A terceira escolha do draft da NBA. Selecionado originalmente pelo Atlanta Hawks, o Gasol foi trocado para o Memphis Grizzlies, onde jogou até 2008. Quando desembarcou em Los Angeles, né? E aí a história começou. Ele passou ainda por Chicago Bulls, Spurs e Bucks. E foi lá em LA que ele brilhou e construiu a relação de irmandade aí com o Kobe. E por falar em irmandade, só um parênteses, como diz o Roma, não vamos esquecer que o irmão dele também, o Marc Gasol, também construiu a carreira na NBA, passou por Toronto Raptors e outros times. Mas voltando aí para o irmão mais velho, o Paul foi selecionado 6 vezes para o All-Star Game, foi eleito Roy em 2002 e o primeiro não-americano a conquistar esse prêmio aí de novato do ano. Venceu 2 títulos da NBA com os Lakers e fora da NBA tem 3 títulos do Eurobasket, 2 pratas e 1 bronze olímpicos e o título da Copa do Mundo da FIBA em 2006. Atualmente ele faz parte aí do Comitê Olímpico Internacional. E como o Roma falou, né, tem um impacto gigante aí no basquete espanhol. Para vocês, Agatha e Roma, quais que foram os maiores feitos da carreira do Gasol? Foi esses 2 títulos em Los Angeles, as medalhas olímpicas ou esse, não pioneirismo, mas esse exemplo que ele é pro basquete espanhol, principalmente agora, né, fazendo parte aí do COI?
O Gasol, os irmãos Gasol, né, foram muito importantes pra essa geração da Espanha que veio a seguir, né, Roma? Inclusive, eu não sei se ainda tá disponível no Prime, mas existia uma série, assim, quem quiser procurar, chama La Família, que conta bastante da evolução da criação e até o ápice, né, que é a vitória no Mundial dessa seleção espanhola. E de como essas peças que foram muito importantes aí durante décadas criaram um legado que vai com certeza se seguir até hoje. E os irmãos são uma base fundamental para essas vitórias subsequentes e também para o reconhecimento dos espanhóis na NBA, né? Eu acho que a gente, no geral, né, a comunidade do basquete pensa muito na dupla Kobe e Shaq, por motivos óbvios, pela dominância da época e tudo mais. Mas eu acho que se você perguntasse pro Kobe hoje, se ele pudesse responder, obviamente, se ele estivesse entre nós, quem foi o grande companheiro dele nesse período do Lakers, eu acredito que ele diria Gasol. Pela amizade que eles nutriram fora de quadra, pelo respeito que eles tinham dentro de quadra, né? O Kobe não era o jogador mais fácil do mundo para se jogar junto. E pela história que eles construíram no Lakers, né? Ele acabou de ter a camisa aposentada, inclusive, o que é bastante bonito, né? O reconhecimento de um jogador importantíssimo. E eu acho que é óbvio que o legado dele na NBA é grande, é enorme, mas o legado que ele tem para a seleção espanhola, para o povo espanhol, nessas últimas 2 décadas é infinitamente maior, né, Roma? O Pau Gasol é um cara que é muito legal, eu sou muito parcial para falar dele também. Ele acaba sendo o maior expoente aí dessa primeira geração vencedora da Espanha, né? Porque a Espanha, você vê como as coisas se interligam, né? É bem interessante isso. O Gasol, ele tinha pais médicos, né? Ele queria ser médico e ele já gostava muito de basquete e ele falava que ele queria ser médico para achar a cura do HIV, por causa do Magic Johnson, que era o jogador preferido dele. E aí, em 92, quando ele vê o Magic Johnson em Barcelona, jogando lá na Olimpíada, né, na casa dele, ele resolve que ele vai ser sim um jogador de basquete, né? E aí, a gente está num contexto que a Espanha, pós-Olimpíada, começa a investir muito em diversos esportes olímpicos, tanto é que faz uma excelente geração no futebol, que depois vai ser campeã lá em 2010, né, da Copa do Mundo, revela tenista, né, Rafael Nadal, tudo mais. A Espanha, ela tem um upgrade ali em termos de performance esportiva com a realização da Olimpíada de Barcelona de 92. E no basquete não é diferente, né? Eles começam a montar ali, a buscar jovens ao redor do país para formar uma seleção forte, né, de base inicialmente. Eles ganham um torneio de juniores no final dos anos 90, muito importante. E a partir daí, né, se torna uma geração extremamente vencedora. É incrível o que a Espanha consegue fazer em termos de seleção de basquete, né? Vamos pegar aí nesse período, mais ou menos desde que o Gasol virou profissional, né, tipo uns 20 e tantos anos atrás. É um time que chegou 2 vezes em finais olímpicas, perdeu para timaços dos Estados Unidos em 2008 e 2012, porque foram os times das Olimpíadas logo depois, né, da derrota deles em Atenas. Então eles fizeram questão de botar times muito fortes, né? O Redeem Team tem até documentário aí e tudo mais. Então, né, para quem quiser ver essas finais, são 2 jogos muito legais. A Espanha estava ali no seu auge também. Ganhou Copa do Mundo em 2006, em 2019 e é uma das favoritas para a Copa do Mundo esse ano. Ganhou Eurobasket em 2009, 2011, 2015 e 2022, sendo que em 2022 não tinha mais essa turma toda, sabe? Era um time bem mais coadjuvante, mas que continua tendo aquele DNA vencedor, muito bem treinado pelo Sergio Scariolo, né, que é um italiano/espanhol, técnico atualmente da Virtus Bologna, inclusive. E é um time que, olha, é uma geração realmente espetacular. O La Família, que a Agatha citou, mostra esse caminho todo. É muito legal o documentário. Começa lá com Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, toda essa galera, Jorge Garbajosa, José Calderón, né? Daqui a pouco chega um Ricky Rubio, Marc Gasol começa a ter mais espaço, Vitor Claver, Sérgio Fernandes, Sérgio Rodrigues, Sérgio Ju, Rudy Fernandes, são muitos nomes, né? E hoje continua sendo uma seleção muito forte, né? O Rubio segue aí, os irmãos Hernan Gomes, né, que na NBA não foram tão bem, mas jogam muito bem pela seleção, o Willy e o Juancho,
né? Os veteranos estão por aí ainda, o Ju, o Rudy. Então, é um time sempre muito forte, é incrível. E foi bem, inclusive, agora no Eurobasket Sub-20 que teve, né? Parece ser uma geração promissora essa próxima aí da Espanha. Vamos ver. Mas voltando no Gasol, o ser humano, o Gasol, é um cara muito legal também, né? Só lembrar que ele frequentemente é visto aí com a Vanessa Bryant, né? A viúva do Kobe, cuidando aí das filhas, está presente em comemorações. Paul Gasol realmente é um cara muito legal e foi muito bem na NBA, né? Acho que é um dos estrangeiros de maior sucesso, foi campeão, foi All-Star várias vezes, foi ao NBA. E é legal que ele, assim, apesar disso tudo, a carreira dele pela seleção consegue ser mais legal ainda, né? O que ele representa para o basquete espanhol, né? Se o Dirk foi o Jordan dos europeus, talvez ele seja o Jordan dos espanhóis, né? Acho que dá pra gente definir assim. E eu achei legal também uma distinção que ele e o Marc Gasol têm, que teve um ano, não vou lembrar agora qual, que eles dois, um como titular da Conferência Oeste, né, o Gasol pelo Grizzlies, o Marc Gasol pelo Grizzlies, e o Paul Gasol pelo Chicago Bulls como titular da Conferência Leste, foram os dois que deram o tapinha inicial no All-Star Game. Então é muito legal que tenham sido eles, né, os dois irmãos, a terem essa distinção. Então, Paul Gasol realmente é um cara que, para mim, representa muito. Bom, bora falar de um belga. Pois é, Tony Parker é belga, né? Tem muita gente que não sabe disso, inclusive. Ele nasceu em Bruges, inclusive, uma das cidades mais bonitas da Europa, né? Aí, ao voto popular. Mas ele cresceu na França, onde, inclusive, ele defendeu a seleção e começou a carreira profissional no PSG. Em 2000, ele foi a um torneio organizado pela Nike e se destacou bastante, né? Recebeu vários convites de universidades norte-americanas, mas ele resolveu continuar no basquete profissional francês. Após 2 campeonatos europeus de destaque e pela seleção, Parker chamou a atenção da NBA e de um certo time que ia dar um estrangeiro, o San Antonio Spurs. Ele foi a 28ª escolha do draft de 2001 e desembarcou no Texas, onde ficaria até 2018, quando se transferiu e terminou a carreira no Charlotte Hornets. Com o San Antonio foram 17 anos, 4 títulos da NBA, 2003, 2005, 2007 e 2014, se transformando em um dos maiores jogadores da história da franquia. Com vocês, definiriam a carreira e o impacto de Tony Parker na dinastia do Spurs, e vou fazer um parênteses nessa pergunta, inclusive. E até hoje, né? Porque ele segue formando jogadores através da sua influência na França, né? O próprio Mbanyama, eles estavam conversando, mas falando mais aqui da minha área, o Thelma Ledon, um jogador que foi formado pelo Tony Parker, veio pro OKC, né? Foi draftado pelo OKC, ainda não desabrochou muito bem na NBA, mas o Parker continua influenciando os jogadores a chegar na maior liga do mundo. Eu acho, inclusive, que esse é o maior impacto dele. Claro, a gente tá falando de um cara que fez história no San Antonio Spurs, que é uma franquia que, inclusive, a gente gosta muito aqui por isso, né? Por abrir portas para estrangeiros, por desenvolver jogadores. Esperamos que assim continue após a aposentadoria do Greg Popovich, que esperamos também demore um pouco. Mas para além do que ele fez, eu acho, né? Na quadra com o Tim Duncan, enfim, no Big Three de lá, eu acho que essa questão de ser um exemplo para alguns jogadores, de formar os jogadores e, pegando o gancho aí do que o Roma falou do ser humano, do Paul Gasol, o Tony Parker também tem isso com ele, né? É um cara muito admirado pelos companheiros, pelos adversários desses longos anos de carreira dele. Então eu acho que, para além da quadra, que eu tenho certeza que o Roma vai falar aí melhor, e também sobre a carreira dele na Europa, enfim, com seleções, com a seleção da França, né, como a Agatha falou, muita gente não sabe que ele é belga, porque ele defende a seleção da França, defendia. Eu acho que é essa questão do exemplo, essa coisa de inspirar jogadores, inclusive, como você bem citou, né, Agatha, o Mbanyama aí, que cansou de dizer que queria o Spurs por conta do Tony Parker. Tony Parker, eu acho que é legal, assim, a gente olhar a trajetória dele como um cara que chegou desacreditado na NBA, se firmou e provou, né, que os europeus poderiam ter espaço na liga. A geração francesa dele era boa, né, mas não era também a melhor de todas, tanto que ganhou só um Eurobasket.
em 2013. Muito difícil competir com a Espanha também, né? Tem, inclusive, alguns jogos muito bons mesmo, entre Espanha e França, nessas várias edições, nesses vários torneios aí, no tipo, final dos anos 2000, começo dos anos 2010, eu indico assistirem todos, porque todos os jogos são muito bons. Era uma rivalidade bem intensa, né? Mas o Tony Parker, eu acho que ele tem mais essa pegada de ser um cara que deixa um legado em San Antonio, um cara que mostra como ser uma estrela na NBA vindo de baixo, né? O trio ali, ele, o Duncan e o Ginobili, é um negócio absurdo, né? Tudo que eles vencem. Ele chega na NBA com uma escolha de primeiro round, de final de primeiro round, né? O Popovich no começo não gostava muito dele, pegava muito no pé dele. Ele lutou muito para conquistar o espaço dele, né? E acabou criando essa mística toda dele em San Antonio, um jogador que era muito decisivo nas horas necessárias, né? Não à toa ter um Finals MVP nas costas. E eu acho que é um cara que ele faz bem a conexão entre várias coisas que importam para um jogador ser relevante, para um jogador europeu ser relevante na NBA, né? Então ele deixa um baita de um legado em San Antonio, ele faz uma história pela seleção francesa que acaba inspirando outros jovens também, né? Hoje a seleção francesa, inclusive, tem alcançado melhores resultados do que na época dele, né? Chegado em finais com mais frequência, né? Ainda não ganhou nenhum título grande aí com essa geração, mas eu acho que hora ou outra vai ganhar, é um dos favoritos para a Copa do Mundo também. E ele acaba deixando esse legado, né? E é um cara que ajudou muito a levar o Wembanyama para San Antonio, né? Claro que não foi ele que sorteou as bolinhas lá do draft, da loteria, né? Não nesse sentido, mas no sentido de fazer o Wembanyama querer ir para San Antonio. Porque, primeiro, né, ele e o Boris Diaw, né, são dois jogadores franceses de muito destaque, passaram pelo Spurs. San Antonio, que é uma franquia acostumada a desenvolver jogadores e também a trabalhar com jogadores estrangeiros, né? Acho que isso é muito importante para o Wembanyama. Eu acho que ele vai chegar um pouco mais cru do que o pessoal espera na NBA esse ano, né? Todo mundo ficou olhando muitos highlights, né? Ele dá step back three, beleza, mas ele acertou menos de 30% das bolas de 3 na Liga Francesa, né? Então eu acho que vai ter um choquezinho de realidade aí, mas ele é um excelente projeto. E não tem lugar melhor para ele se desenvolver do que o Spurs, né? Acho que isso pesa muito na avaliação que a gente vai ter dele daqui em diante. Mas é interessante até porque o time onde ele começou a carreira foi o Asvel, né, da Euroliga, que é um time que o dono é o Tony Parker. E o time que ele foi jogar nessa temporada, antes de vir para a NBA, é o Metropolitans 92, né, que inclusive chegou na final da Liga Francesa, foi surpreendente. Mas é o time cujo dono é o Boris Diaw, né? Então, dois caras aí com uma passagem muito marcante por San Antonio. O Wembanyama vai estar muito bem assessorado e isso tem muito a ver com o que o Tony Parker construiu no San Antonio, né? Então, o currículo dele fala por si só. Eu acho que não existiria a dinastia do Spurs sem ele, né? Da forma que foi, com certeza. Um cara que foi crucial em tudo e principalmente que se deu muito bem com o Manu e com o Duncan, né? Era realmente muito legal ver esse trio jogar junto. E o Tony Parker é, assim, um cara que eu acho que quanto mais o tempo passa, ele vai ficando mais subestimado, sabe? Porque o jogo dele era legal de ver, mas não era um jogo tão plástico. Ele não era um armador que enterrava, que fazia triple-double toda hora, ou que tinha aquele estilão legal, assim. O pessoal, né, acaba gostando muito disso. E eu acho que cada vez mais caras como ele, infelizmente, vão se tornar mais subestimados. Bom, como a gente viu, não é de hoje, né, que os europeus fazem história na NBA. A gente citou alguns nomes o Roma citou e daqui a pouco a gente vai citar outros. Mas a gente limitou a Europa nesse episódio, né, porque a gente falou aqui que tem outros países e continentes que nos renderam aí grandes caras, como o Hakeem Olajuwon da Nigéria e nosso queridinho aqui, meio do Roma, e da Agatha também. Eu e a Argentina temos uma relação aí. O Manu Ginóbili. E agora, o Joel Embiid, né, atual MVP, que é de Camarões. Hoje, aliás, nos últimos anos, nós estamos cansados de falar e exaltar o impacto que o grego Giannis Antetokounmpo, o sérvio Nikola Jokic e o esloveno Luka Doncic tem na NBA. O Antetokounmpo abriu a moda do back-to-back do prêmio de MVP e venceu 2019 e 2020, ano que dobrou e ficou com o prêmio de defensor do ano também. Ele já tinha o MIP conquistado em 2017 e ainda ficou com o MVP das finais em 2021, quando levou o Bucks ao título, uma conquista que não vinha há 50 anos.
O Jokic seguiu aí, né, a linha e venceu o MVP em 2021 e 2022. Eu vou abrir aqui um parênteses que eu tenho certeza que a Agatha concorda comigo. A gente já falou aqui, né, 2021, 2023, mas nesse podcast ele é o MVP de 2023 também. O Jokic ainda levou o Nuggets ao título inédito nessa temporada e em 2016 no Rio conquistou a prata olímpica com a Sérvia. O Doncic já começou protagonizando uma história que vai ser sempre contada, porque ele foi escolhido na terceira escolha, né, do draft de 2018 e foi trocado pelo Hawks para o Dallas Mavericks, que enviou o Trae Young. Aquelas escolhas erradas que todo mundo tem na vida, mas o Atlanta Hawks errou com gosto. O Tesouro foi eleito aí o Roy e tem 2 All-Stars e 2 eleições para o All-NBA First Team. Sobre títulos, bom, né? A gente tá cansado de falar que ele precisa de ajuda. Vamos ver aí quando essa ajuda chegará. E agora a gente tem o Victor Wembanyama, o francês que tem a atenção de todo mundo e que é mais um que foi para San Antonio. Como a gente falou, o time que gosta de estrangeiros. Como vocês enxergam esse domínio desses 3, né? Antetokounmpo, Jokic e Doncic na NBA hoje, e como vocês projetam o papel do Wembanyama nessa história toda e ele que tá chegando na NBA? Eu sou muito suspeita pra falar dos 3, né, Drica? Sempre que eu posso. Até fã dos 3. De um dos 3, porque de fato esse episódio pra mim é um regozijo, eu diria. Eu amo basquete europeu, especialmente quando a gente fala da antiga Iugoslávia, Balcãs, essa galera que é um povo muito sofrido, que passou por muitas provações, guerras e conflitos e tirou disso uma força no esporte que é pouco vista, né? O próprio Romulo falou. Se junta em vários países, a gente não tem o estado da Flórida. A Eslovênia tem 2 milhões de habitantes e aí produziu um baita time para ganhar esse último campeonato, né? Então, é um absurdo de ver como eles fazem muito com extremamente pouco. A gente tem aí o quê? 100 vezes mais habitantes do que a Eslovênia e a gente sofre para produzir talentos de mesmo nível, né? É um absurdo, né? É muito difícil hoje falar de basquete sem falar do leste europeu, principalmente. Óbvio que a Europa como um todo é uma grande exportadora de talentos, mas o leste europeu hoje, falando desses 3 caras, principalmente, né? Se a gente pega... a gente colocando a Grécia ali no leste europeu, né? É o futuro da NBA. O futuro da NBA está num pedaço da Europa que ficou apagado por muito tempo, esquecido por muito tempo, e durante anos e anos em conflito de guerra, de fato, né? E a gente vê o futuro da NBA sendo escrito por esses países, esses jogadores, e tem muito mais ainda para vir, né? A gente olha para o futuro da Sérvia, principalmente. A Sérvia, como o Roma mencionou, né? Não só no basquete, mas no tênis, o que o Djokovic fez e faz nos últimos 20 anos. É um país que exporta muito talento. E eu vejo esses 3, principalmente, ganhando muita coisa ainda. O que o Giannis fez na NBA é um absurdo, a forma como ele chega na NBA, a história dele. Pra quem não viu, é lógico que tá um pouco dramatizado, tem algumas partes que foram mudadas, mas a história dele, Rise, chama o filme, tá no Disney Plus, e é uma história maravilhosa, assim, pais imigrantes que chegam na Grécia, não tem documento, o medo dos pais, né, de que com o filho virando profissional, toda essa questão do status deles ilegal possa ser um motivo para que eles sejam deportados. Então tem todas essas questões. Ele dividia o tênis com o irmão dele, não era o melhor jogador da família, né? Jogou muito tempo de armador, inclusive. O Jokic, que se ele pudesse escolher, ele ficaria na Sérvia o tempo inteiro andando a cavalo e brincando. Esses dias ele tava fazendo um raft, né? Sei lá, tava descendo umas corredeiras aí de bote. É um cara que hoje eu acho que, na verdade, é muito tempo, me corrija se eu estiver errado, mas eu não me lembro de ter visto nenhum jogador tão bom quanto o Jokic e tão
despreendido da vitória quanto ele, né? Ele vence muito bem, ele vence fazendo o que ninguém nunca fez, e para ele é só mais um dia de trabalho, né? As pessoas ainda estão muito incomodadas, ficaram muito incomodadas com essa vitória do Nuggets, pela forma como ele lidou com a própria vitória, né? Ai, não chorou, não ficou comemorando, não queria ir pra passeata depois. De fato, é um jogador muito diferente. É difícil a gente ver um cara que faz tudo o que ele faz, que entrega da forma como ele entrega, e isso não é o projeto de vida dele, né? Parece que ele faz aquilo como um hobby, de fato, um trabalho. E o Doncic, coitado, apesar do Hawks ter errado em passá-lo, o Dallas vem errando, né, há alguns anos em montar um time ao redor dele. Eu acho que falta pro Dallas uma seriedade maior na hora de montar um elenco. Acho que essa temporada, inclusive, essa off-season tem sido melhor pro Dallas, trouxe algumas peças interessantes, mas falta uma maturidade para perceber que Jason Kidd, por exemplo, não é o técnico certo para levar esse time para um campeonato, e alguns outros ajustes aí que ainda faltam ser feitos. E isso diz muito sobre até onde o Doncic pode chegar, né? Nós falaríamos de Tim Duncan, de Ginobili, de Tony Parker. O quanto a gente fala hoje, se não fosse pela organização do Spurs, se não fosse por Gary Popovich. Então o Doncic hoje corre um risco, para mim, existe esse risco, de ter uma parte do seu legado apagado por má gestão da franquia que ele foi escolhido. É um medo que eu tenho hoje com relação ao Dallas Mavericks. Mas, assim, coisas que ainda podem ser remediadas, obviamente. Mas me deixa com a pulga atrás da orelha. Os outros dois já se provaram, já fizeram o que tinha que fazer. Assim, depois que você ganha o primeiro título, eu acho que você não precisa provar nada mais pra ninguém. Ainda que eu ache que eles vão ganhar muito mais. E o Wembanyama é isso, né? É o jogador certo, na franquia certa. Eu acho que ele deve... Todo dia que ele deita na cama, ele deve agradecer pelo Spurs ter conseguido essa primeira pick, porque ele vai ser muito bem tratado, ele vai ser muito bem evoluído, é uma franquia que a gente conhece há tempos e tempos, e sabe da responsabilidade com que eles lidam com os estrangeiros e com as jovens estrelas. Então, o Spurs ganhou na loteria, mas o Embiid também. Ah, com certeza, né? Mais ou menos o que a gente estava falando agora há pouco ali, sobre, né, essas relações todas prévias aí de jogadores franceses e vindos, né, do estrangeiro com o Spurs. Sobre Giannis, Jokic e Luka, eu acho que hoje, sim, para mim eles são os 3 melhores jogadores da NBA, tá? Quem quiser incluir outros jogadores aí num top 5, alguma coisa assim, né, falar, sei lá, eu acho o Tatum top 3 e o Luka é o quarto, né? Tá bom, eu não reclamo, né? Pra mim, eu acho que o Tatum tá nesse patamar aí também, né? Citando um nome só aqui, pra não entrar em outros mais polêmicos. Embiid também, né? E por aí vai. Mas, de todo modo, eu acho que é legal, assim, a gente ver como a abordagem desses caras é diferente das estrelas americanas, né? E aí eu acho que não é uma questão de os europeus são diferentes, porque esses caras, né, todos eles têm um contexto de vida muito diferente. Basquete europeu, não existe um basquete europeu, né? Existem várias escolas dentro de um continente, né? Então você tem o basquete iugoslavo, você tem o basquete que é feito nos países ex-União Soviética, até aí você consegue traçar, né, mais uma linha. Mas aí, pô, o basquete italiano é uma coisa, ele tem a sua história, a sua tradição, as suas gerações vencedoras, o basquete espanhol mais recentemente, o francês também mais recentemente, né, e por aí vai. Então, não é que os europeus têm uma cabeça diferente, mas uma coisa que eu acho legal é que, assim, as estrelas americanas hoje virou essa bagunça, né? Toda hora o cara só quer ser campeão, o cara só quer ir pro time forte para ganhar, e eles são cobrados por isso também, né? Então, não julgo portanto, mas aí acabou virando até aquela coisa assim, né? O próprio círculo de notícias em volta da NBA, que é muito isso, porque é uma coisa que vende, né? Troca, contratação, pedido de troca, jogador infeliz, super time, jogadores, né, top jogando juntos. Isso é uma coisa que vende. A liga vende, a mídia ao redor vende, né? Todo mundo ganha mais com isso, então é algo que é até estimulado de certa forma. Mas você vê que esses caras têm uma cabeça diferente, né? Eu acho que o Luka, ele pode ser talvez o primeiro europeu
a quebrar esse paradigma? Pode, né? Muito pelo que a Agatha falou da incompetência aí do Mavis em fazer um time ao redor dele. Mas o Jokic, por exemplo, o cara não tem nem Instagram, entendeu? Ele é um cara que não se afeta por essas pressões, e ele ganhou em Denver, né? Denver não tinha nunca nem chegado numa final, e venceu de maneira dominante, e já desponta como um dos favoritíssimos pro título do ano que vem. Então, eu acho que o caso dele não teria muito interesse de sair. O Giannis também não sei, vamos ver o que vai acontecer em Milwaukee. Mas, de todo modo, são caras que já tiveram a oportunidade de sair, que já tiveram a oportunidade de pedir troca e seguem ali firmes, né? Seguem ali comprometidos e sabendo construir o lugar deles na história, né? Esses dias eu vi uma entrevista do Spencer Dinwiddie, né? Que não anda muito certo das ideias aí ultimamente, mas nessa ele falou uma coisa que foi muito feliz, que ele estava falando sobre lealdade na NBA, né? Sobre lealdade não, sobre competir, né? Sobre você querer competir por um título, essa coisa toda. E ele falava assim que se você não for um Michael Jordan, um LeBron James, um Kobe Bryant e tal, as pessoas vão te esquecer 5 minutos depois que você se aposentar. Ele até citava jogadores, né? Tipo, por exemplo, Tracy McGrady. O Tracy McGrady, pra quem viu, jogava demais. Ele era um cara, assim, que no auge era o único cara que batia frente a frente com o Kobe Bryant no auge, por exemplo, na NBA, né? Em termos de caras da mesma posição. E é um cara que ficou esquecido, né? De certa forma. Então, o ponto dele era, você tem que fazer o que é melhor pra você, né? Então, ele estava falando no contexto de jogadores que assinam um contrato enorme para ficar onde estão e não vão, sei lá, se desafiar para ir para outro lugar. O sucesso é a medida pessoal de cada um, né? Mas me entristece um pouco que as estrelas da NBA estejam com essa coisa de querer só medir o sucesso pelos títulos. E acaba essa coisa de ficar trocando time toda hora. São times que não têm identidade, né? Eu acho que o Boston Celtics da Drica, por exemplo, é um exemplo legal dos últimos anos que a gente pode citar, de time que está tentando construir ao redor de 2 caras que se comprometerem a ficar ali, em ter um núcleo e montar uma coisa um pouco mais orgânica. Eu acho que pro torcedor isso é mais legal de acompanhar do que esses times que um dia o Kevin Durant tá no seu time, outro dia o Kevin Durant não tá. Daí, sabe, eu tô citando Kevin Durant, assim, por acaso, tá? Não tem nenhum motivo particular, não. Mas, sabe, o Celtics eu acho que é um bom exemplo disso. E o pessoal fica toda hora, tem que trocar o Brown, tem que não sei o quê. Eu acho que não, entendeu? É uma dupla que funciona, que a torcida gosta, que tem chegado longe em playoffs. Deixa eles ali, vai ajustando ao redor, uma hora vai chegar, entendeu? Não precisa toda hora estar implodindo o time e pedindo troca e não sei o quê. Então, essa é uma cultura que eu acho que, infelizmente, pegou na NBA. Acho que é um caminho sem volta. Mas é bom que a gente tem, né, quase que numa contracultura, esses jogadores que realmente têm uma cabeça diferente. E acho que isso tem muito a ver com o domínio deles da NBA também, tá? Não é só a habilidade deles que é enorme, sem ela não seria possível. Mas, né, continuidade importa no basquete, sabe? Entrosamento, o time ir se conhecendo, ir se ajustando, ir buscando as peças que faltam. Tudo isso importa. Esses times que você bota 2, 3 estrelas juntas e sai catando um monte de jogador para tapar buraco no mercado e tal, isso não, por mais que o basquete na NBA tenha evoluído muito para essa coisa de jogador plug and play, 3&D, só estrela com a bola na mão e tal, a gente sabe que tem mais do que isso no basquete e você tem que ir desenvolvendo, e o Celtics mesmo acaba sendo, acho que um exemplo disso aí, né? Embora eu ainda esteja aí, né, com a minha viuvez em vigor até a volta do Marcus Smart. Mas ok. Amei o apontamento sobre o desejo de mantê-los juntos. É isso aí, Roma. Você é do meu time, tá certo. Vamos fechar aqui essa conversa que foi maravilhosa, inclusive, Roma. A gente fez um episódio especial do Bill Russell, né, quando ele faleceu, mas por você a gente pode voltar a falar de Bill Russell. Depois a gente tem uma off-season com muitos temas que a gente quer tratar e pode ter certeza que você voltará. Que é sempre muito bom te ter aqui. Mas antes de nos despedirmos, eu quero fazer um top 10. A gente ia separar, mas acho que convém colocar tudo junto, né? Os jogadores, os 10 maiores europeus, acho que a gente não precisa colocar em ordem, porque senão vai dar briga aqui. Eu, por exemplo, vou fazer questão de algumas posições, então acho que a gente pode fazer um top 10 aí
dos maiores europeus da história da NBA, contando inclusive os que estão ativos no momento. E acho que vale colocar os que a gente mencionou, fez menção honrosa, né? Então, se a gente pensar nos que a gente já disse, deixa eu resgatar. Não sei se eu colocaria o Kukoc. Você, Drica, colocaria Kukoc no top 10? Eu acho que eu trocaria pelo Petrovic. Se a sua lista já tá pronta, Roma, separada, Diga, aí a gente diga essa que não é essa lista, Bom, já que eu tô com o meu top 10 pronto aqui, histórico e atual, eu vou fazer os 2 top 10 aí, daí vocês comentam, né? Então, o histórico, acho que nós vamos de Dirk Nowitzki, Tony Parker, Paul Gasol, Marc Gasol, Drazen Petrovic, Peja Stojakovic, Detlef Schrempf, Vlade Divac, Toni Kukoc. Na última vaga eu fiquei em dúvida entre o Sabonis e o Andrei Kirilenko, porque eu acho que o Kirilenko jogou mais na NBA, mas o Sabonis tem um peso histórico maior. Mas como são caras que passaram pela NBA, eu não posso também só falar, sei lá, um cara que jogou um jogo, 2 na NBA e daí falar que ele foi maior por causa disso. Tem que analisar também minimamente o que ele fez na liga, né? Então ficaria por aí, mas é claro que se fosse uma lista de melhores jogadores dessa lista aí, acho que o Sabonis ficaria em primeiro, né? Então é outro nível. E a lista dos atuais, dá pra gente ir de Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Domantas Sabonis, Lauri Markkanen, Franz Wagner, Porzingis, Bojan Bogdanovic, Jakob Poeltl. E aí no último lugar eu fiquei em dúvida aí entre Vucevic, Capela, Gobert e Valanciunas. Então, e lembrando que o Giannunobi não entra nessa lista, apesar de ele ter nascido na Inglaterra, porque com 4 anos ele foi para os Estados Unidos, né? Então eu sempre faço essa distinção de jogador formado na Europa é uma coisa, jogador estrangeiro formado nos Estados Unidos é outra, né? Por exemplo, Embiid foi jogar high school nos Estados Unidos, eu considero ele um jogador formado nos Estados Unidos, né? Hakeem Olajuwon a mesma coisa. E também porque, né, afinal de contas a gente está fazendo um top 10 de europeus e os próprios ingleses, né, com o Brexit, escolheram estar fora da Europa, então nem que ele tivesse sido criado na Inglaterra, ele não ia entrar nessa lista. Nossa! Vamos esticar a lista do top 10 atual para top 13. Eu acho que assim, sendo pragmática, o Gobert venceu 2 Defensive Players of the Year, né? E eu acho que em termos de premiação e de, enfim, aparições no All-Star, eu colocaria o Gobert nesse top 10. Não gostamos dele, né? Mas é inegável o Léo que ele já Gosto, teve. inclusive, um beijo pro Serge, que é o maior fã de Gobert, né? Depois Eu gosto do Gobert. Ele errou, coitado, mas se redimiu. Eu só acho que ele não está no lugar certo, precisa ir embora. Mas eu gosto de Gobert. eu acho bem justas os 2 top 10 aí, Agatha. Você mudaria alguma coisa? Além de inserir o Gobert, né, na última vaga aí do atual? Não, acho que é isso. Eu vou bem nessa linha também. Eu sou muito fã de Sabonis, né? Sabonis pai, Arvidas. Então, provavelmente eu colocaria Arvidas pelo saudosismo, clubismo, e fiquei feliz de ter lembrado do meu alemão, Detlef Schrempf, que é muito simpático, diga-se de passagem. Eu tenho um amigo, Jonathan, que é muito fã, talvez o maior fã do Seattle Supersonics, ou órfão, né? Como você preferir. E ele morou por lá um tempo e troca mensagem com o Schrempf, assim. É um cara muito, como diz a palavra, é atencioso, sabe? Com os fãs e tudo mais. Então, gostei do alemão nessa lista. É isso. Queria agradecer, Roma, a você. Agradecer, Drica, também por estar aqui mais uma semana. Alguém tem algo a dizer? Ou finalmente aí? O cálice para sempre? Eu só quero agradecer o Roma. Eu acho que toda vez que ele vem aqui, ele dá uma aula, né? E foi uma aula aí de basquete europeu, desde historicamente falando, atuações, importâncias, impactos. Então, muito obrigada, Roma, por nesse frio curitibano estar aqui com a gente. Foi uma aula, a gente agradece e com certeza
a gente vai te chamar de novo pra falar de Bill Russell. Aí você vai ter que reservar aí umas 4 horas, porque daí eu vou começar a falar, não vou parar mais. Você é fã também, vai começar a falar, não parar mais. A Agatha a mesma coisa, então vai ser um episódio longo. Então, muito obrigada, Roma, e obrigada pela aula que nos deu nesse episódio do NBA das Minas. Valeu, Drica, valeu, Agatha. Como eu falei, sempre um prazer estar aqui para conversar um pouquinho de basquete com vocês, né? Ainda mais o basquete europeu. E, bom, para quem se interessou um pouquinho mais, talvez não acompanhasse tanto antes e tudo mais, fica aí a dica para acompanharem o Mundial, né? Que vai acontecer no mês de agosto. E com certeza vai ter jogos muito legais. E depois a temporada da Euroliga, né? Que vai ter transmissão pelo Band Esportes, pela Euroleague TV, né? Naquele esqueminha, lembrem do esqueminha de comprar mais barato, que eu já acho que é uma excelente porta de entrada para esse mundo do basquete europeu. E é isso, galera. Um beijo. Até semana que vem. Beijo.